Então vamos lá, turmas, continuar o nosso assunto sobre cadeias alimentares, fotossíntese. Hoje nós vamos falar um pouco sobre as teias alimentares. Pelo nome, o que é uma teia? Lembra quando vocês visualizam as teias das aranhas, que é como um emaranhado de seda? Então a gente vai entender que as teias alimentares são várias cadeias alimentares entrelaçadas, agrupadas, unidas. Tá? Esse é o significado da palavra teias alimentares. E tudo isso está dentro do estudo de ecologia. O que é o estudo da ecologia? Ecologia é o estudo do ambiente, tudo relacionado a seres vivos, o modo de vida, do que eles se alimentam, como eles conseguem conviver no ambiente. Nós estamos falando de ecologia, tá? Então vamos lá. Relembrando, produtores, consumidores e decompositores. Aqui a gente tem 3 conceitos básicos dentro do assunto de cadeias alimentares que nós vimos semana passada. Os produtores são plantas, algas, alguns tipos de bactérias que realizam a fotossíntese, que é a produção da glicose do seu próprio alimento e a liberação do oxigênio para o ambiente. Nós hoje vamos entender que todos os produtores, eles iniciam as cadeias alimentares, assim como as teias alimentares, tá? Os produtores, eles são chamados de autótrofos. O que significa autótrofos? Aqueles capazes de produzir o seu próprio alimento. Auto vem de si, eu sou autossuficiente, eu consigo fazer as coisas sozinho, tá? Então, isso aqui significa de ser aquele indivíduo que consegue realizar o seu próprio alimento, tá bom? Outro conceito que nós vimos foi o de consumidores. Consumidores são aqueles que consomem, também chamados de heterótrofos. Heterótrofos, esses eles não conseguem produzir o seu próprio alimento, diferente dos autótrofos que conseguem. Então, os autótrofos são os produtores e os heterótrofos são os consumidores. E aí a gente tem os consumidores primários, secundários, terciários, até quaternários, na maioria das vezes onde chegam as cadeias. E aí aquele que se alimenta do produtor, come planta, são os herbívoros. Aqueles que se alimentam dos herbívoros, se alimentam de outro animal, são carnívoros e assim por diante. E aí a gente tem o consumidor primário, o consumidor secundário, o consumidor terciário e assim vai. Além desses dois, nós temos os decompositores. Por que que eles não aparecem na cadeia alimentar? Eles aparecem sim, mas é de um modo meio que invisível. Quando a gente coloca e desenha uma cadeia alimentar, os decompositores, eles estão lá. Todas as vezes que aquele animal está sendo devorado por outros, restos dele que caem ali naquele ambiente, quem se alimenta são os decompositores. Mas a grande maioria deles são microscópicos. O que isso significa? A gente não consegue visualizar a olho nu. Só conseguiríamos vê-los se tivesse um microscópio. Então, os decompositores, eles têm uma importância muito grande nas etapas das cadeias e teias alimentares. Eles estão lá para decompor a matéria morta. Ou seja, os animais que vão morrendo nas cadeias, os restos deles, os decompositores, começam a se alimentar. Imagine se todas as folhas e os frutos que caíssem no chão ficassem por lá, para sempre. Até hoje, teria uma infinidade de plantas e restos de seres vivos, de folhas, galhos e frutos que caem a todo momento. E por que que eles somem? Porque os decompositores estão lá atuando sobre a matéria orgânica morta, tá? Por isso que eles são conhecidos como aqueles responsáveis por fazer a reciclagem da natureza. Porque a partir do momento que eles se alimentam desses restos de matéria, parte dessa matéria serve de alimento para ele, mas outra parte vai ficar no ambiente sendo transferida como forma de nutriente. Então, os solos começam a ser
abastecidos com nutrientes e minerais que são importantes para os produtores. Lembra que os produtores retiram com a água os minerais e aí retoma essa cadeia alimentar, ela recomeça, tá? Quem são esses decompositores? São os fungos e as bactérias. Os fungos, aí no livro de vocês vão poder acompanhar na página 44, que fala lá sobre um pouquinho sobre os cogumelos, os champignons, alguns exemplos de fungos, bolores, leveduras, são organismos microscópicos, né, que conhecidos como decompositores, e eles começam a se alimentar de tudo aquilo que está estragando. Então, se você tem uma laranja e vê aquela imagem esbranquiçada em cima, aquilo lá são vários fungos se alimentando, né? E aí essa laranja começa a estragar, o tomate, a maçã. Os fungos, eles têm uma grande importância porque eles são utilizados na produção do queijo, do vinho, das bebidas alcoólicas, tá bom? E as bactérias também, além de grande parte delas fazerem parte do nosso organismo, porque nós temos sim bactérias boas, bactérias não são só seres vivos ruins. E aí elas estão no nosso organismo realizando atividades benéficas ao nosso corpo. E também dentro da ecologia, ela atua junto com os fungos como os decompositores. E aqui a gente tem um exemplo dos cogumelos, como um grande exemplo desses fungos. Esse exemplo aqui é um exemplo de uma teia alimentar. Como é que a gente vai identificar a diferença de uma cadeia para uma teia alimentar? Em uma teia alimentar, nós vamos ver uma sequência de segmentos de setas direcionadas, às vezes, para o mesmo indivíduo. Observe, o gavião. Eu tenho essa setinha para ele e essa também. Então, eu posso dizer que aqui eu tenho duas cadeias seguindo para o mesmo ser vivo, que é o conceito de teia alimentar, esse entrelaçamento de cadeias. Se eu fosse analisar somente cadeia alimentar, eu poderia fazer isso aqui, mais ou menos. Assim, ó. Capim, gafanhoto, galinha. Aqui seria só uma cadeia, ou aqui seria só uma cadeia, capim, gafanhoto, gavião, ou aqui capim, boi, homem, gavião, tá? Então, a gente tem uma sequência de seres vivos e a gente vai precisar identificar cada ser vivo, seus níveis tróficos, né? As suas ordens, aonde eles se apresentam nessa teia. Como é que a gente faz? A gente precisa encontrar primeiro o produtor. Nessa teia, o produtor é o capim, então a gente vai representar ele aqui, produtor, pela letra P, tá? Quando a gente encontra o produtor, a gente identifica as setinhas e a gente vê o gafanhoto e o boi. Então, são dois seres vivos se alimentando do capim. Lembre-se que a ponta da seta, ela vai identificar aquele que vai se alimentar. Então, eu tenho aqui, e eu tenho o boi, o consumidor primário, e o gafanhoto, o consumidor primário. Os dois consumidores se alimentando do capim. O homem, ao se alimentar do boi, é o consumidor secundário. Então, aqui eu fiz a primeira cadeia, tá? Analisando essa aqui embaixo, eu tenho capim, gafanhoto, galinha. Gafanhoto, consumidor primário, se alimentou do produtor. Se ele é o consumidor primário, a galinha será o consumidor secundário. E ainda tenho mais aqui, ó. Então, a cobra nessa sequência será consumidor terciário. E ainda o gavião, consumidor quaternário. Ó, a sequência. Analisando agora essa outra cadeia, nós temos produtor, consumidor primário, gavião, ao se alimentar do gafanhoto, será o consumidor secundário. Mas eu ainda tenho mais essa setinha aqui, né? Ela continua aqui. O homem, ao se alimentar de um consumidor secundário, ele será consumidor terciário. Então, você percebe que, às vezes, o mesmo ser vivo, ele é consumidor de diferente ordem, tá? Ou de diferente nível
trófico. O homem, consumidor secundário e consumidor terciário. A teia alimentar, ela é mais realista do que a cadeia. A cadeia, ela é apenas uma demonstração, uma simulação de como pode acontecer um animal se alimentando do outro. A teia é algo mais real, como pode realmente estar acontecendo lá na natureza, porque um animal, ele não se alimenta só de um ser vivo, ele pode se alimentar de fruta, ele pode se alimentar de outro animal, pode servir de alimento para diferentes tipos de espécies. Então, a teia alimentar, ela vem representar bem melhor o significado da cadeia alimentar. E eu coloquei um ponto de interrogação aqui, que são os decompositores. Eles não estão aparecendo aqui. Não estão, mas eu poderia colocá-los aqui, fungos, bactérias e todos esses seres vivos, a partir do momento que eles começam a servir de alimento para outro, os fungos e as bactérias estão lá atuando sobre os seus restos que ficaram na natureza. Turma, você vai receber um exercício de fixação essa semana, somente para você entender melhor esse assunto. Você vai na plataforma, responda, não precisa enviar, basta só responder lá a atividade. E na outra semana a gente já vai para a nossa prova subjetiva de 9 pontos, ok? Até a próxima aula.